Então, novamente, quero agradecer muito a participação e presença de todos. Esse é um evento bastante especial para o MBC. Depois de um ciclo de mudanças, a gente se propôs a resgatar a essência do nosso movimento, que é o tema da competitividade. O país ele enfrenta uma série de desafios e a gente realmente precisa avançar na agenda de reformas que garantam o equilíbrio fiscal. Mas é preciso buscar um novo ciclo de crescimento para a retomada da competitividade do Brasil. A gente fala em uma nova economia, que é pautada pelo digital. A gente avança em uma agenda para a modernização da relação entre o Estado e a sociedade e ainda na construção de um ambiente de negócios que é favorável ao desenvolvimento. E a gente tem muito orgulho de poder contribuir e fazer parte dessa transformação que está acontecendo no setor público brasileiro. O MBC, desde a sua criação, ele se coloca como uma grande arena para que os setores público e privado possam, juntos, construir soluções para os problemas públicos do país. E, novamente, esse congresso é mais um desses momentos. A gente reuniu diversas lideranças de diferentes áreas, com diferentes pensamentos e visões, para que, juntos, a gente possa discutir consensos e alinhar convergências para um Brasil melhor. E a gente tem muito orgulho de contar com uma rede tão robusta, com parceiros dedicados e corajosos, que tem liderado a discussão de pautas fundamentais para o desenvolvimento do país. Aos nossos palestrantes, muito obrigada pela presença e por aceitarem o convite para dialogarmos e construirmos as novas bases para o país. Aos nossos apoiadores, muito obrigada pela confiança e pela crença de que a nossa missão tem o poder de transformar o Brasil. Aos nossos convidados, muitíssimo obrigada pela presença. A gente tem aqui um auditório cheio de inconformados com a realidade do Brasil e a gente sabe que juntos a gente pode ir muito mais longe. Então eu quero fazer um convite muito especial a todos vocês que estão aqui hoje. O MBC é formado por pessoas e por organizações que acreditam que um Brasil mais competitivo é um país melhor. E para alcançar a nossa missão, a gente precisa contar com uma rede de apoiadores cada vez mais ampla. E por isso eu quero convidar todos vocês aqui hoje a estarem ainda mais próximos do nosso movimento, a conhecerem melhor os nossos projetos e as nossas iniciativas. A gente realmente precisa conseguir ecoar cada vez mais essa necessidade de tornar o Brasil o país do futuro. Um país com qualidade de vida e um país mais competitivo. Agradeço muito aos nossos associados, aos nossos patrocinadores e aos nossos parceiros, por compartilhar do mesmo propósito e por contribuir para a sustentabilidade do nosso movimento. As empresas estão aqui todas colocadas hoje e a gente vai tomar a liberdade também de contatar os que estão aqui hoje para poder apresentar um pouco mais em detalhes o MBC. Juntos a gente é realmente muito mais forte, a gente acredita que essa rede que está aqui hoje é um espaço de debate incrível para a gente construir um Brasil melhor. E, para abrir oficialmente o nosso evento, quero convidar nosso presidente do Conselho, o Dr. Jorge Gerdau, para as suas palavras. Obrigada. Todos. Saudar inicialmente o senhor Wilson Lima, governador da Amazonas, o senhor Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério de Economia, o senhor Carlos Begali, secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Serviços e Inovação do Ministério de Economia. Quero cumprimentar o nosso parceiro e presidente do Tribunal de Justiça, professor Manuel Calças. Saúdo também nosso ex-presidente, fundador do MBC, Elcio de Luca, Fábio Coelho, presidente da Google. Convidar e cumprimentar o senhor Márcio Harger, diretor-geral da CPMS Brasil, o senhor Maurício Ruiz, diretor-geral da Intel Brasil, Carlos Soares, diretor executivo da Inovação e Tecnologia da Embrapa. Meus senhores, eu vou resumir rapidamente um pouco as dimensões das nossas responsabilidades, para depois ainda relatar um pouco, talvez, a importância de alguns nossos projetos. São 4 agendas principais que nós temos dedicado à nossa capacidade e que talvez sejam, dentro do tema global, frentes decisivas para o desenvolvimento do nosso país, sob o aspecto econômico e social. Primeiro é o capítulo de governança.
Eu acho que o tema de governança, de certo modo, tem tido avanços, mas eu diria que a cultura da importância da governança para aprimorar a execução e desenvolvimento do país na área governamental, no meu entender, ainda é absolutamente insuficiente. Embora nós tenhamos, pelo MBC e por outras iniciativas nesse campo, tido avanços, né, eu entendo que os conceitos globais da importância da governança para atingir eficiência e produtividade têm muito a ser desenvolvido. Estamos muito felizes, nesse capítulo tem 2 projetos que eu vou me permitir mencionar. Primeiro é com essa parceria que estamos trabalhando com o Judiciário de São Paulo. Eu reputo isso da maior importância, porque, no fim, as atividades dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é decisivo a eficiência em cada um deles, e essa harmonia também funciona em relação à maior eficiência. Esse projeto, com o qual assinamos o contrato com o Judiciário de São Paulo, a mim me dá uma esperança enorme, porque o exemplo de São Paulo pode se estender a demais estados do campo do judiciário. O segundo ponto que estamos trabalhando também é o acordo e o contrato que estamos fazendo com o Legislativo. Com o trabalho que tem sido desenvolvido dentro do Legislativo, existe uma esperança do aprimoramento e eficiência do Legislativo, do Congresso, da Câmara de Deputados em Brasília. E nós sabemos hoje que o papel do Legislativo, dentro da evolução global, dentro da fase que estamos precisando viver, sejam as reformas estruturais, a maior eficiência do Legislativo é uma peça-chave no funcionamento global da governança do país. Então, eu menciono esses 2 projetos, né, que normalmente temos trabalhado com maior intensidade em projetos da área executiva, né, mas eu estou extremamente feliz com essas oportunidades que estamos tendo. Eu diria que o segundo ponto com o qual nós temos trabalhado intensamente é no campo da informática, da digitalização. Temos vendido, junto ao governo, o conceito no Executivo de 100% de digitalização. É indiscutível que a parceria e o apoio da coalizão que conseguimos construir com o MBC, com as empresas, principais empresas do setor tecnológico e desenvolvimento da informática, tem sido um apoio decisivo. Mas eu tenho, assim, convicções de que, através das tecnologias, as 2 áreas que realmente são importantes dentro de uma visão de produtividade, eficiência e custo da governança do país. E o segundo, que é um tema muito mais complexo e difícil ainda, no campo da educação, em que eu acho que a digitalização pode ser uma peça-chave para podermos reduzir ou acabar com o analfabetismo funcional que ainda temos. A terceira frente, Custo Brasil. Custo Brasil é um tema que se menciona, mas não existe uma clareza do que realmente significa ou a dimensão do Custo Brasil. Lógico que com a minha vida empresarial no setor de produção industrial, eu tenho uma condição de análise de profundidade, de conhecer bastante bem. No tema Custo Brasil, eu quero ressaltar que está construída uma parceria com a Secretaria do Governo e o secretário, o ministro Carlos da Costa, aqui presente, nos honrando com a sua presença, né? É uma peça-chave na construção para a evolução. Eu tenho confiança de que nós estamos conseguindo conjugar nessa parceria o Custo Brasil praticamente em todos os setores que realmente no sistema produtivo são atingidos por esse excesso de Custo Brasil. E, no fundo, existe disso uma deficiência que não há uma clareza em o que é core business, o que é intramuros e o que está extramuros, né, para que realmente possa trabalhar com clareza na busca da eficiência, da competitividade.
Eu, pessoalmente, estou com uma certa angústia, eu vou transmitir aos senhores, que a carga tributária na formação do Custo Brasil é uma peça-chave do processo empresarial, principalmente industrial, em que a cumulatividade tributária do Brasil se aproxima em 10% nos diversos impostos, com uma pequena parcela, né, e que realmente são um fator não só de dificuldades e limitações da exportação, mas o grave disso é que entra numa cadeia produtiva. Então, quando nos setores básicos, que nem celulose, petroquímica, o aço, que são formadores de matéria-prima para as próximas etapas, quando você tem um custo tributário cumulativo, ele se estende para toda a produção, consequentemente prejudica a capacidade competitiva global, seja para enfrentar importação, seja para exportar. Então, isso é um capítulo que nos próximos meses vai ser debatido, analisado e construído, né? E a nossa responsabilidade como MBC, com os outros setores empresariais que diretamente ficam atingidos, é enorme para que se tenha uma solução de melhoria de competitividade. E acredito eu que o trabalho técnico que estamos fazendo pode ajudar enormemente na evolução e análise desse problema. E o quarto tema é a educação, que realmente o que mais nos preocupa é na formação da educação básica, né, que com os próprios indicadores que têm se mostrado em todos os estados, em todas as áreas, a melhoria tem sido absolutamente insatisfatória, né? E eu digo que, sem melhorar o analfabetismo funcional, que atinge inclusive as outras etapas na educação, nós não vamos conseguir construir um país, vamos dizer, sonhado ou digno. Consequentemente, eu tenho convicções profundas de que realmente temos que trabalhar com maior profundidade. São os grandes campos que nós trabalhamos e acredito que o IBC tem tido um papel importante, mas dentro do momento que estamos vivendo no Brasil hoje, talvez o espaço, potencialidade de colaboração, de trabalho conjunto da sociedade civil com o governo para construir soluções seja maior do que nunca tivemos nos últimos anos de possibilidades de ajuda e construção de uma filosofia de construir realmente um país sustentável, desenvolvido economicamente, socialmente e ambientalmente. Por fim, eu quero aqui expressar nossa gratidão pelos nossos associados. A participação e apoio que nós temos recebido é extremamente importante. As coalizões que temos conseguido construir, vamos dizer, nós hoje estamos trabalhando fortemente no campo da informática. Fizemos uma coalizão com os 12, 14 principais setores industriais do Brasil, junto com o nosso MBC, para construir na análise do Custo Brasil. E estou tentando mobilizar ainda o envolvimento maior, de envolvimento do setor industrial como um todo, para realmente enfrentarmos o tema do Custo Brasil de uma forma maior. Então, meu profundo agradecimento a todos os associados, aos patrocinadores, porque sem o apoio, sem a mobilização de todos, nós não estaríamos atingindo o avanço e a dimensão cada vez maior que o MBC tem atingido na sua atividade. Eu encerro aqui dizendo o seguinte: os desafios que o Brasil tem são enormes, estão vindo à tona os desafios. E eu tenho convicções de que, sem uma participação intensa da sociedade civil, e no qual o empresariado tem um papel importante, nós não vamos conseguir vencer os desafios dentro do prazo que é necessário. Assim que meu agradecimento e de motivação a todos, no sentido que continuemos nessa batalha, que tem valido a pena, né, e continuemos nessa batalha porque o país está precisando e necessitando, em benefício ao nosso desenvolvimento, como já disse, desenvolvimento sustentável, que atenda o aspecto econômico, mas que atenda também, principalmente, o objetivo social e ambiental. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge. Bom, boa tarde a todos. Aos que não me conhecem, eu sou Romeu Neto, também diretor executivo do MBC. E aqui eu não posso iniciar minhas palavras sem deixar o meu recado de agradecimento, né?
o nosso Congresso e o nosso movimento não se para em pé se não tiver o apoio dos senhores associados, conselheiros, a iniciativa privada, que é de cunho e importância para dentro do MBC, e nossos parceiros também, dos estados, dos municípios aqui presentes. Muito obrigado. E falar depois do Dr. Jorge fica fácil, né? Ele apresentou os 4 eixos de atuação do MBC, e eu destaco um eixo, que é o eixo da gestão e da governança, né? E aqui nós estamos muito honrados, viu, doutor Manuel, de iniciar um trabalho com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A gente sabe o tamanho desse tribunal, o impacto desse trabalho, quem sabe um trabalho replicado em todo o país, tá? Então, aqui a gente quer comunicar, dentre outros aspectos, dentro dos painéis que os senhores vão perceber durante a tarde de hoje, todos os nossos trabalhos da gestão, da governança, no eixo do custo Brasil e outras temáticas na transformação digital também, tá? Então, eu quero deixar um recado que os senhores aproveitem o nosso congresso, tá? E aqui eu quero convidar agora também, para fazer uso da palavra, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Manuel Calças, que nós celebramos essa semana o início dos trabalhos do tribunal, e nós estamos muito felizes, doutor, tá? Contem conosco, contem com o nosso MBC, e aos senhores aproveitem o nosso congresso, tá? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, boa tarde caloroso a todos. Eu quero saudar o presidente do Conselho Superior do MBC, Dr. Jorge Gerdau, e ao fazer essa saudação, eu quero saudar a todos aqueles que compõem o quadro dos associados desse importante movimento que tanto faz pelo nosso país. Eu não vim aqui fazer nenhuma palestra, nem proferir nenhuma aula. Eu vim aqui, em primeiro lugar, para dizer o meu muito obrigado a todos aqueles que compõem o quadro institucional do MBC. E o faço num momento muito importante, exatamente porque, nesta semana, tudo aquilo que foi arquitetado durante cerca de um ano passa a produzir os primeiros frutos. Então, nós fizemos aí um projeto muito importante, que envolve a assessoria do Grupo Falcone, com o apoio da FEBRABAN, e nós começamos o trabalho essa semana, envolvendo exatamente aquilo que o Dr. Jorge Gerdau acabou de colocar aqui como os pilares de uma boa gestão, no nosso caso, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O apostolado que é exercido pelo Dr. Jorge Gerdau no Tribunal de Justiça começa, sem sombra de dúvidas, a germinar e a dar frutos. Eu quero saudar o Dr. Carlos Costa, quero saudar também a doutora Cristina Palmaca e quero saudar também a doutora Natália Marcaça. Quero saudar os demais presentes, os eminentes advogados, notadamente os senhores advogados, senhoras e senhores, e todos aqueles que estão trabalhando no apoio a este evento, que tornam possível essa reunião tão agradável. Eu, como disse, vim aqui dar um pequeno depoimento. Estou no exercício do cargo de gestor da presidência daquele que é considerado um dos mais importantes tribunais do mundo e que, sem sombra de dúvidas, é o maior tribunal do país. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que completa este ano 145 anos de história, ele, num quadro bem resumido, ele tem, na verdade, 20 milhões de processos em número redondo, dos quais hoje 10 milhões ainda estão em suporte papel, 10 milhões são eletrônicos. Nós temos 3.000 magistrados, 360 desembargadores, 43.200 servidores ativos, 22.000 servidores inativos, 805 prédios e temos, assim, 320 comarcas em atividade no estado de São Paulo. Temos um orçamento de cerca de 18 bilhões de reais. Assumi a gestão em janeiro de 2018
durante esse período, a minha preocupação foi imprimir ao Tribunal de Justiça o senso de responsabilidade, tanto da presidência como de todos os servidores, no sentido de fazer com que o orçamento que provém dos tributos que o povo brasileiro paga seja aplicado da forma mais responsável e mais, vamos dizer, segura possível, aplicando os recursos que vêm dos tributos de forma a que ele haja uma maior eficiência possível. Nós conseguimos reduzir, sem qualquer dúvida, todos os aluguéis que pagamos, devolvemos um número muito grande de prédios, exatamente porque a virtualização dos processos implicou na diminuição de espaços físicos necessários para a guarda de processos papelizados. Também isso implicou em um menor número de pessoas que têm que ir aos fóruns para obter informações de seus processos, já que a virtualização permite que, à distância, sejam acompanhados os processos por meio dos computadores. Nós estamos também trabalhando muito, e isso é um trabalho que eu faço na condição de professor. Eu sou professor de Direito Comercial há mais de 45 anos, sou professor do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, do Departamento de Direito Comercial, e desde 2005 trabalhamos fortemente no sentido de especializarmos a atividade da justiça no que concerne à justiça empresarial. Implantamos, primeiramente, as varas especializadas em falências e recuperações, e depois implantamos as varas empresariais propriamente ditas. Temos no Fórum João Mendes 3 varas especializadas em falências, recuperações e medidas cautelares ou tutelas de urgências em medidas de arbitragem. Temos também 2 varas já instaladas e uma terceira que ainda pretendo instalar antes do término da minha gestão, todas empresariais, e, ao mesmo tempo, na mesma data, a partir de 9 de junho de 2005, implantamos as varas especializadas, as câmaras, câmaras empresariais, no sentido de falências, recuperações e depois do restante da matéria empresarial. O São Paulo foi o tribunal pioneiro e que, sem falsa modéstia, criou a jurisprudência mais sólida para os empresários do Brasil. Trabalhamos fortemente nesse sentido e influenciamos o Superior Tribunal de Justiça e os demais tribunais do país no sentido de uma jurisprudência bem forte, bem moderna, no sentido de que os contratos novos pudessem ter uma interpretação concetânea com a realidade e as necessidades do empresariado nacional. O mais importante da criação de uma justiça especializada foi exatamente dar ao empresariado nacional e principalmente ao investidor nacional e estrangeiro aquilo que se quer: segurança jurídica. Para se obter segurança jurídica, é de rigor que haja previsibilidade das decisões judiciais. A previsibilidade de decisões judiciais gera a possibilidade de investimentos e, consequentemente, segurança para todos os players do mercado. É isso que nós estamos fazendo em São Paulo desde 2005. Devo terminar a minha gestão em 31 de dezembro, saio uns dias e volto para o meu lugar na primeira Câmara Empresarial. E também para o Largo de São Francisco. Portanto, o trabalho que está sendo feito no Fórum João Mendes. Durante a minha gestão, também propus, a Assembleia Legislativa aprovou, as varas regionais de direito empresarial. Teremos 10 varas regionais em São Paulo, nas 10 regiões administrativas do Estado de São Paulo, que são as grandes cidades do Estado de São Paulo. Portanto, as causas empresariais não serão decididas mais por juízes que estão começando a carreira, serão decididas por juízes titulares de comarcas de grande porte, como, por exemplo, Campinas, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru, Araçatuba, etc. e tal, que são juízes já de entrância final e que, portanto, têm uma expertise maior, uma experiência mais concretizada, para que as causas dos empresários tenham, portanto, uma decisão
de melhor qualidade. É um trabalho muito importante e que traz para o empresariado paulista, vamos dizer, maior condições de investimento na área do empresarial. Nós estamos trabalhando também de uma forma com que haja, vamos dizer, uma verdadeira Delaware Court no estado de São Paulo, que também nós sabemos que é a locomotiva do nosso país. Então, eu estou aqui não fazendo um discurso, mas dando um depoimento, no sentido de que esse é o trabalho que nós estamos fazendo. E dizer que o Movimento Brasil Competitivo, capitaneado pelo Dr. Jorge Gerdau, está fazendo muito por São Paulo e pelo Brasil. Nós estamos, então, com esse trabalho feito pela Falcone, no sentido de diminuirmos os custos, racionalizar a administração do Tribunal de Justiça e fazer com que um número muito grande de servidores que são usados na administração do tribunal sejam utilizados, na verdade, na atividade fim, que é a prestação jurisdicional. Com isso, reduzindo os custos em atividade administrativa e canalizando esses servidores para a atividade final, que é a prestação jurisdicional. Na verdade, isso aí é racionalização do trabalho, gestão administrativa, governança corporativa, exatamente os pilares que foram tão bem alinhavados aqui na fala sempre prudente e segura daquele que é o nosso presidente desse evento. Eu estou aqui realmente apenas fazendo essa singela prestação de contas, dizendo que é uma honra para o Tribunal de Justiça, aqui representado por mim, um simples juiz de província, que tem uma honra muito grande de estar aqui, irmanado com todos os senhores, dizendo que estar nesse evento de tão grande relevância para o país, nos dá a certeza que estamos trabalhando para que o Brasil se torne efetivamente mais competitivo e que isso implique em frutos importantes para todos os brasileiros que merecem ter um país que dê a eles a certeza de não um futuro melhor, mas de um presente muito mais tranquilo e que tenham a certeza que seus filhos terão um país que lhes dê orgulho de serem brasileiros. Muito obrigado a todos. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Rogério Caiubi, para quem não me conhece, e estou junto com a Tati e com o Romeu, aqui coordenando as atividades do MBC a partir do início desse ano. Dr. Manuel, é sempre um prazer ver essa liderança em transformando o setor público, né, o Poder Judiciário e esse protagonismo. Né, acho que são de lideranças e figuras e espíritos com esta característica que a gente precisa inundar o nosso país. Né. Bom, dentre os pilares comentado pelo Dr. Jorge, o segundo pilar que a gente vem trabalhando fortemente desde o início do ano é um pilar que diz respeito à redução do custo Brasil. É um pilar que a gente entende, né, que nos últimos 18 anos do trabalho do MBC foram plantadas uma série de sementinhas e que, por algum motivo, neste ano, essas sementinhas estão começando a frutificar e a gente pode dizer que juntou, né, o alinhamento dos astros para que projetos com essas características, seja no pilar de governança e gestão, seja nesse que nós vamos comentar agora, de redução do custo Brasil, começassem a aflorar, começassem a frutificar. Eu peço 1000 desculpas aos senhores presentes, mas a gente teve um atraso aqui na nossa agenda e, a princípio, quem iria introduzir o projeto que a gente está conversando era o secretário Carlos da Costa, mas ele tinha um voo agora às 4 horas, tentou ficar o máximo possível e ele teve que ir embora e deixou aqui 1000 desculpas para vocês, mas que vai acompanhar pela internet e pelo site aqui a condução dessas atividades. Mas tenho certeza também que a gente vai conseguir conduzir esta parte com outra figura aqui, que também, junto com o Carlos da Costa, são um dos protagonistas da provocação feita no início do ano. No início do ano, a gente fez um conjunto de conversas nos diversos ministérios, para primeiro apresentar o MBC para esse novo governo e entender de que forma que a gente poderia contribuir. Numa das primeiras conversas que a gente teve dentro do Ministério da Economia, estava lá presente o Carlos da Costa, estava lá presente também o senhor Caio Megali,
que de senhor não tem nada, é um grande amigo, mas colocou um grande desafio para a gente, né? Falou assim, puxa, olha, nós temos aqui uma pauta liberal, uma pauta que diz respeito à abertura da economia, mas temos certeza de que essa abertura ela tem que vir junto com uma responsabilidade de criar um ambiente que permita ao setor brasileiro maior competitividade no cenário internacional. E nos colocou um desafio, falou assim, puxa, será que é possível estruturar um projeto que ajude a coordenar essas diversas ações que são demandadas e de forma muito, real, muito objetiva pelo setor privado, coordenar essas ações para melhorar a competitividade? E a gente começou a desenvolver o que poderia ser esse projeto esse que há cerca de 3 semanas a gente já começou a colocar em marcha. Esse projeto também só foi possível pelo apoio que a gente conseguiu junto a alguns setores, e a gente entendeu por bem fazer esse projeto junto a outros setores empresariais, e gostaria de citar aqui a Associação ABQIM, ABMAC, Farma Brasil, Aço Brasil, as associações relacionadas a cimentos, a SNIC e a ABCP, a Abiplast, a CEBIC, a Brinc e a BIT, que junto com o Movimento Brasil Competitivo estão aqui nessa parceria com o Ministério da Economia nesse projeto de Custo Brasil.